de Hölder, que afirma o seguinte: dados P e Q em infinito, tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1. Eu acho que eu não mencionei explicitamente, mas quando P é igual a 1, esse primeiro termo já é 1, portanto esse aqui precisa ser 0. Quer dizer que a P igual a 1 corresponde a Q igual a infinito e reciprocamente. Vale o seguinte fato, que a norma φ psi 1 é menor ou igual que a norma φ p vezes a norma psi q para todo φ em LP mi e todo psi em LQ mi. Na aula passada eu comentei a diferença entre tomarmos esses espaços de funções LP e LQ, e comentei como a partir desses nós podemos construir esses espaços aqui, são espaços quocientes, em que nós identificamos duas quaisquer funções cuja diferença ocorra só num conjunto com medida nula. Então, a partir daqui eu vou trabalhar sempre com esses espaços. Por vezes eu vou chamar esses elementos de funções, elementos desses espaços, mas vocês sabem que são, de fato, classes de equivalência. Então, esse é o enunciado da desigualdade de Hölder. Vamos demonstrar. Ela é usada em várias circunstâncias, em particular vai ser usada na demonstração da desigualdade de Minkowski, a qual nos dá a desigualdade triangular nos espaços LP, daí a importância. Então eu vou precisar de algumas observações, um fato simples. O fato simples é o seguinte, deixa eu fazer uma afirmação. Dados P e Q nas condições do teorema, do enunciado, dados P e Q com 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1, vale a seguinte desigualdade: A elevado a P vezes B elevado a Q é menor ou igual que A sobre P mais B sobre Q. Um pequeno fato de cálculo que a gente vai demonstrar, que depois dá a desigualdade de Hölder. Então, para isso a gente vai considerar a seguinte função. Função auxiliar f de 0 mais infinito em R, dada por f de t elevado a t elevado a alfa sobre 1 t elevado a alfa menos alfa t. Então, alfa aqui é um número positivo, que eu vou escolher daqui a pouco, dependendo do A e do B, dependendo do P e do Q. Então, observem que essa função f é diferenciável e é crescente. Desculpa, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Sim, é isso mesmo que eu quero. Então, qual é a cara dessa função? Vamos analisar o gráfico. Falei que ela é crescente, mas não é. Vamos analisar o gráfico da função, definida de 0 a mais infinito. F'T
é alfa t alfa menos 1 menos alfa. E, portanto, f' se anula exatamente quando t é igual a 1. E aqui, no ponto 1, a função vale 1 menos alfa. Esse é o único ponto crítico da função. E vocês olham os sinais da função, os sinais da derivada, a derivada é crescente para t menor que 1 e é decrescente a partir daí. Exatamente o que acontece com o gráfico depende do sinal do valor do alfa, mas em todo caso temos em termos de monotonia, temos esse comportamento. Tá? Tudo que eu estou dizendo é que a função é crescente no intervalo 0,1 e decrescente a partir daí. E, portanto, isso aqui implica que f de t é menor ou igual que f de 1 para todo t. Certo? E isso significa, substituindo a expressão, que t alfa menos alfa t é menor ou igual que 1 menos alfa, ou seja, t alfa menor ou igual que alfa t mais 1 menos alfa, de novo, para todo t maior que 0. Ok, então agora a gente vai particularizar esses valores. Vamos escolher t igual a sobre b e alfa igual a 1 sobre p. E essa desigualdade aqui, quando eu substituo, dá, então, a sobre b elevado a 1 sobre p menor ou igual que alfa é 1 sobre p, 1 sobre p vezes a sobre b, mais 1 menos alfa. Bom, a gente escolheu 1 sobre p mais 1 sobre q igual a 1. Isso aqui é o alfa, portanto 1 menos alfa é 1 sobre q. Certo? Isso é essa desigualdade já, só que temos que reorganizá-la. Isso é o mesmo que a elevado a 1 sobre p, vezes, o que é que nós temos aqui? Temos b elevado ao simétrico de 1 sobre p. b elevado a menos 1 sobre p. Bom, que é o mesmo que b elevado a 1 sobre q menos 1. Sempre usando essa relação entre os expoentes. E agora vocês multiplicam os dois lados por b e obtêm a desigualdade. Vezes a. Simplesmente multiplicando os dois termos por b. Alguma dúvida? Então, isso prova a afirmação. E agora, para concluirmos a demonstração da desigualdade de Hölder, nós vamos usar essa desigualdade aí, particularizando para A igual a φ de x e B igual a φ de x elevado a p sobre a norma p da φ e b a mesma coisa com a psi. Então, vou tomar esse A e esse B aqui, substituir, e o que eu obtenho então, que a afirmação dá, é que, vejamos, φ
de x elevado a p sobre a norma p elevado a p 1 sobre p vezes psi de x elevado a 1 sobre q menor ou igual que desculpa, não é bem isso que eu quero. Menor ou igual. Deixa eu escrever aqui. A afirmação implica que φx, certo, elevado a 1 sobre p vezes psi x q psi q é menor ou igual que φx elevado a p φ p mais psi x q psi q. Ok? Bom, isso aí está com uma expressão longa, mas simplifica rapidamente. O que é que nós temos do lado esquerdo? Temos em cima φx, psi x. Né? Aqui eu estou considerando qualquer x no domínio da função. Temos, então, o produto. Embaixo temos a norma φp vezes a norma psi-q. Do outro lado, temos φx elevado a p sobre p norma φp mais psi-x elevado a q norma psi-q. E o que eu vou fazer é eliminar esses denominadores aqui. Vou passar isso para o lado de lá. Certo? Bom, vamos agora integrar em ordem a x. Quando eu integro o lado esquerdo, o que eu obtenho é exatamente isso. Lembra que nossa definição de norma, a norma de uma função é θ, norma p é a integral de θ dmi elevado a p elevado a 1 sobre p. Essa é a definição, essa é a norma que a gente está considerando aqui. Então, o lado esquerdo, quando eu integro, dá exatamente a norma φ psi elevado a 1. Certo? Do lado direito, eu tenho aquele fator, que é uma constante, e depois tenho 1 sobre p integral de φ elevado a p
mais 1 sobre Q, integral de psi elevado a Q, sobre essa norma. Tá bom? E o que acontece é que essas duas frações são iguais a 1. Tá? Por definição. Isso aqui é 1. Isso aqui é 1. E, portanto, esse parênteses, esse colchete todo aqui é igual a 1. Tá? Então, tudo isso aqui é da desigualdade de Hölder. Tá bom? Bom, não é uma conta que nos deixe mais inteligentes no final. Enfim, é um argumento que tem que ser feito, mas que não tem nenhum mistério, não é óbvio, mas também não tem nenhum mistério. Alguma dúvida? Então, a partir do Hölder, nós podemos demonstrar Minkowski. Que diz que, dado P φ mais psi P é menor ou igual que φ P mais psi P para todo psi e todo psi em LP. A demonstração de Minkowski é outra manipulação não muito transparente, uma manipulação simbólica. Vamos começar por observar o seguinte. Φ de x mais psi x elevado a p é menor ou igual que φ x elevado a p mais psi x elevado a p. Por que isso? Bom, você pode, por exemplo, considerar a função f de t igual a 1 mais t elevado a p menos 1. Essa função se você calcular a derivada, f' de t é p 1 mais t elevado a p menos 1. Desculpa, aqui eu quero colocar t elevado a p menos pt elevado a p menos 1. Então, essa função definida para t maior que zero. Digamos, zero mais infinito. E o que você pode observar aqui é que a derivada é positiva. Porque você tem o fator P nos dois termos, mas tem esse fator aqui que é maior que aquele. Tá? E estou fazendo essa continha com esses detalhes só para fazer a observação seguinte. E porque P é maior que 1. P maior que 1 significa que esse expoente aqui é positivo. Portanto, quanto maior for a base, maior é a potência. Tá? Então,
estou fazendo essa conta para observar onde que intervém o fato de que a gente considera P maior que 1. Essa teoria aqui não funciona para espaços LP com P menor que 1. E um dos pontos onde isso intervém é aqui. Minkowski é falsa para P menor que 1. P maior ou igual que 1 implica que isso aqui é maior ou igual que 0. E, portanto, então você tem que a função é crescente, logo f de t é maior ou igual que f de 0 para todo t maior que 0. Isso significa que 1 mais t elevado a p é maior ou igual, menos t elevado a p é maior ou igual que 1. Quer dizer, em outras palavras, 1 mais t elevado a p é maior ou igual que 1 mais t elevado a p. Isso aqui, por sua vez, implica que A mais B elevado a P é igual a A elevado a P vezes 1 mais B sobre A elevado a P. Por causa dessa desigualdade aqui, é maior ou igual que A elevado a P 1 mais B sobre A elevado a P, o qual é igual a A elevado a P mais B elevado a P. E esse argumento aqui vale para todo A e todo B positivos. Certo? Escrevi positivo porque em algum momento eu dividi por A. Mas é óbvio também que se o A for 0 e o B for 0, essa igualdade fica trivial. Isso aqui é verdadeiro para todo A e B maiores ou iguais que 0. Tá certo? Bom, isso dá isso aqui. Tá bom? Ok, estabelecido isso aí. Nós temos o seguinte, vamos prosseguir com essa manipulação, φx mais psix, então, elevado a p menor ou igual que φx elevado a p mais psix elevado a p, menor ou igual que 2 vezes o máximo entre os dois. Deixa eu ver em que direção que eu quero ir. Certo. Está todo mundo de acordo com isso que eu escrevi aqui? Desigualdade está ao contrário, né? Desigualdade está ao contrário. Bom, pois é. Tudo que eu falei é verdade, mas não serve para o que eu quero fazer. Então vamos apagar aqui. O que eu quero é bem mais simples. Ok. Então, isso aqui é menor ou igual, isso sim, que φx elevado mais psix
elevado a P, de acordo? Porque o valor absoluto da soma é menor ou igual que a soma dos valores absolutos, o qual é menor que 2 vezes o máximo entre φx e pσx elevado a P, o qual pode ser escrito como 2 elevado a P vezes o máximo entre φxp e pσxp, que ainda pode ser escrito como 2 elevado a P vezes a soma. Okay? Essa é uma versão um pouco mais fraca do que o que eu tinha escrito, porque tem esse fator 2 elevado a P, mas é suficientemente boa para o que eu quero. Então, por hipótese, nós estamos supondo que φ está em LP e ψ está em LP também. Isso significa que essas integrais φp e ψ são finitas. Então, se essas integrais aqui desses termos são finitas, essa aqui também é. Então, isso implica que a integral de φ mais ψ elevado a P dmi é finita. Isso significa, então, que φ mais ψ está também no LP. Tá bom? Então, o primeiro passo da demonstração é verificar que, de fato, essa função aqui é uma função que está no espaço LP. Infelizmente tem esse fator 2 elevado a P, do qual eu tenho que me livrar. E isso a gente vai fazer usando a desigualdade de Hölder, aí que usa a desigualdade de Hölder, do seguinte modo. Vamos reescrever φx mais pσx elevado a P como φx mais pσx elevado a 1 vezes φx mais pσx elevado a P menos 1. Eu tenho agora um produto de duas funções. Essa função aqui, eu acabei de verificar que está em LP. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Que é a função φ mais ψ está em LP. Tá? Quanto a essa aqui, eu afirmo que ela está em LQ. Está claro isso? Vamos ver o que isso significa. Significa que eu quero calcular a integral dessa função elevada, a função é a função φ mais ψ elevado a P menos 1. Eu quero calcular a integral dela elevada a Q e verificar que essa integral é finita. Tá certo? O que eu estou afirmando ali é que a integral daquela função complicada lá, φ mais ψ elevado a P menos 1, se eu elevar a Q, dá uma integral finita. Tá bom? Bom, mas olha só, o que é P vezes Q menos 1? Alguém faz a conta rápido aí? Um sobre P mais 1 sobre Q igual a 1. Q mais P igual a PQ.
Então, P, Q menos Q igual a P. Né? Esse expoente aqui é Q, é P. E nós acabamos de ver que essa integral é finita. Tá bom? Essa afirmação e essa afirmação são a mesma coisa. É isso que a gente acabou de concluir. Estou vendo algumas caras meio surpresas. Há dúvidas? Então, o que eu acabei de afirmar foi que esses dois fatores aqui, o primeiro está em LP e o segundo está em LQ. Logo, podemos aplicar Hölder. O qual diz, a desigualdade de Hölder diz que a integral dessa função elevada a P, essa primeira função, é menor ou igual que a integral dessa elevada a P 1 sobre P vezes a integral dessa elevada a Q 1 sobre Q. Estou aplicando Hölder com essa função como sendo no enunciado ali seria a φ e essa outra função aqui no papel de psi. Bom, agora só temos que interpretar o que isso significa. O lado esquerdo é a norma da φ mais psi P elevada a P. De acordo? Aqui está a norma da φ mais psi. E aqui, o que temos aqui? Bom, temos a integral de φ mais psi elevado a P elevado a 1 sobre Q. Talvez, deixa eu fazer um pouquinho mais devagar. Eu escrevi está certo, mas... integral φ mais psi elevado a P menor ou igual que Bom, isso ainda não é o que eu quero, mas vai se transformar rapidamente no que eu quero. Primeira observação.
Primeira observação. Essa desigualdade aqui eu posso ainda substituir por essa. Multiplica vou usar a desigualdade triangular aqui. Φ mais psi vezes essa função. AP menos 1. Então, como eu observei, essa função aqui está em LP, e eu observei, em LQ, essa conta que está aqui, eu observei que a soma dessas duas está em LP, mas de fato, mais do que a soma, cada uma das duas também está. Tá? Então, essa está em LP, e essa também está em LP. De acordo? Então eu posso aplicar a desigualdade de Hölder, mas é interessante fazer isso separadamente. Então, aplicar a cada uma dessas duas funções, do seguinte jeito. A integral de φ vezes φ mais psi, integral de φ vezes φ mais psi elevado a p menos 1 é menor ou igual que a integral de φ elevado a p 1 sobre p vezes a integral de φ mais psi p menos 1 elevado a q 1 sobre q. E é a mesma conta que eu fiz antes, só que agora eu estou separando a φ e a psi. Tá bom? Estou aplicando a desigualdade de Hölder a esse produto, φ vezes essa função, e também ao produto psi vezes essa função. De acordo? Então, o que a gente tem aqui? Podemos somar as duas desigualdades e obter o seguinte. A integral de φ mais psi integral de φ mais psi vezes φ mais psi elevado a p menos 1 é menor ou igual que a soma desses dois termos, os quais podem ser escritos assim: norma da φ p, que é o primeiro fator ali, mais a norma da psi p, multiplica essa integral aqui, essa expressão aqui, que, como a gente já viu, é φ mais psi elevado a p a 1 sobre q. Muito bem. Isso é maior ou igual, agora a desigualdade está certa, é maior ou igual que φ mais psi elevado a p menos 1. Que por sua vez é igual a φ mais psi elevado a p. Bom, e o que a gente ganhou com essa manipulação toda foi a seguinte conclusão. Que isso é menor que isso. Então fica assim. Norma φ mais psi p, é o que está aqui,
menor ou igual que a norma φP, está aqui, mais a norma psi P. E o que está escrito aqui? Se estivesse aqui um P, seria a norma dessa soma, φ mais psi, mas não está. Então eu tenho que fazer um ajuste, é a norma da φ mais psi, a norma P, só que no lugar de estar um P aqui tem um Q, então eu tenho que fazer o seguinte, P sobre Q. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou dividir os dois lados por alguma coisa para obter aquela desigualdade lá. Vou dividir por... Vou dividir por φ mais psi elevado a P, norma P, eu vou dividir por P menos 1. Certo? Então, quando eu divido aqui essa expressão que está elevada a P por P menos 1, fica 1. Isso aqui fica intacto. Fica φ mais psi P, P sobre Q, vezes φ mais psi P, dividir por P menos 1. Né? É o mesmo que multiplicar por 1 menos P. Vocês estão torcendo para que aconteça o quê? Eu estou torcendo para esse fator aqui ser 1. E é, né? 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1 significa que vamos multiplicar todo mundo por P. Significa que 1 mais P sobre Q igual a P. Significa que P sobre Q mais 1 menos P é igual a 0. Então, significa que esse fator aqui, esse expoente, é igual a 1. Ok? Acabou. Então provamos a desigualdade de Hölder. Com isso, nós estamos prontos para terminar. Bom, com isso já fizemos a metade da demonstração desse teorema, que é que LP mi munido da norma P é um espaço de Banach. Para todo o P entre 1 e infinito. Quero observar que eu estou fazendo uma pequena trapaça aqui. Eu ainda não defini L infinito. E de certa forma eu já usei aqui. Mas eu conserto isso daqui a pouquinho. No momento eu ainda só estou definindo LP com P finito. Então o que a gente já sabe aqui? Já sabemos que essa função é uma norma.
Tá? Todo esse trabalho aqui para obtermos Minkowski é porque Minkowski é a desigualdade triangular para essa norma. Então o que falta é, já temos isso, né? O que falta é provar que a norma é completa. Certo? Tem que tomar uma sequência, de Cauchy e queremos provar que ela é convergente nessa norma. Seja φn uma sequência de Cauchy. Lembrando, isso significa que para todo epsilon existe uma ordem, tal que para todo n maior, m e n maiores ou iguais que essa ordem, a norma da diferença é menor que epsilon. Norma P. O que a gente quer mostrar, para mostrar que a norma é completa, é que a φn é convergente. Certo? De fato, podemos fazer algo um pouquinho mais fraco, que é suficiente. Que é o seguinte, no lugar de provar que a sequência é convergente, eu vou provar que ela tem alguma subsequência convergente. Isso em geral não basta. É evidente que uma sequência pode possuir uma subsequência convergente e ela mesma não ser convergente. Por que basta aqui? Por causa do seguinte fato de cálculo. Toda a sequência de Cauchy que tem uma subsequência convergente é convergente. Basta encontrar alguma subsequência convergente, porque a sequência φn já se supõe que ela é Cauchy. E para sequências de Cauchy, se existe alguma subsequência convergente, a própria sequência é convergente. Então vamos fazer isso do seguinte modo. Vamos tomar uma subsequência psiK, ó, φnk, tal que, olha só o que diz a hipótese, que dado qualquer epsilon, eu consigo encontrar elementos uma ordem a partir da qual todos os elementos da sequência estão a distância menor que epsilon, estão todos empacotadinhos a distância menor que epsilon. Então isso me permite, em particular, encontrar uma subsequência tal que a norma da psiK menos psiK mais 1 seja menor que 1 sobre 2 elevado a k. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou escolher uma ordem a partir da qual todos os termos estão a distância menor que 1/2. Escolho o meu psi1 como sendo essa ordem. Tá? Então, tudo que venha depois vai estar a distância menor que 1/2 do psi1. Em seguida, eu vou procurar a ordem a partir da qual todos os termos estão a distância menor que 1/4.
e tomo o psi2 como sendo essa ordem. A diferença entre o psi1 e o psi2 é menor que o meio. E do psi2 em diante vai ser menor que 1/4. E assim sucessivamente. Tá bom? Vamos definir psi de x como sendo psi1 de x em valor absoluto mais a soma com k de 1 até infinito da diferença psi de k de 2 até infinito, perdão, de 1 até infinito, psi k mais 1 menos psi k de x. Essa é uma função, está definida no mesmo domínio. O que eu tenho que dizer a respeito de se ela está bem definida ou não? Bom, certamente ela está bem definida. O que pode acontecer é que, como é dada por uma soma, a soma seja infinita. Mas a soma, a série que aparece aqui, é uma série de termos positivos. Tá? Ela converge ou vai para infinito. Mas não há problema de não estar definida. Então, a minha primeira afirmação é que essa psi está em LP. Ela ainda não é o limite dessa sequência. Lembra, eu estou querendo mostrar que essa subsequência aqui é convergente. Ela não é ainda o limite, mas vai nos ajudar a mostrar que o limite existe. Tá? A primeira afirmação é que essa psi construída dessa forma é uma função é um elemento do LP. Para vermos isso, vamos observar o seguinte. Psi, então, demonstração da afirmação. Psi de x, coloca em valor absoluto, mas não precisa, porque ela é não negativa. Psi de x é... O que eu quero dizer com isso, evidentemente, é o limite, quando n vai para infinito, de psi1 de x, mais a soma com k de 1 até n, psi k mais 1 de x menos psi de x. E eu estou interessado em calcular a norma P da psi, então tenho todo o interesse em colocar um P aqui. O que corresponde a colocar um P aqui. Portanto, a norma integral psi p dmi bom, aqui temos um problema. O problema é o seguinte, essa função psi, ou psi elevado a p, é o limite de uma sequência. Então, certamente eu posso escrever isso Isso aqui é inofensivo e inútil. Se eu estou substituindo a psi pela sua expressão com limite, mas não é isso que eu quero tirar o limite para fora. Tirar o limite para fora da integral é uma coisa delicada. Nesse caso aqui, podemos porque essa sequência aqui é uma sequência monótona. É uma sequência não decrescente. Quando você aumenta o n, você está jogando uma parcela
a mais aqui, uma parcela não negativa, portanto essa sequência aqui é uma sequência monótona. Então aqui eu posso aplicar o teorema da convergência monótona. Teorema da convergência monótona. Isso aqui é um pequeno refresco de aula de análise. Trocar limites com integrais é complicado, a menos que você tenha boas razões para poder trocar. E uma das boas razões se chama teorema da convergência monótona. Diz que para sequências monótonas você pode fazer isso. Outra boa razão se chama teorema da convergência dominada, que eu vou usar daqui a pouquinho. Bom, se eu agora elevar a 1 sobre P os dois lados, portanto, aqui fica a norma psi da P igual ao limite, quando n vai para infinito, de dessa integral que eu fiz aqui foi elevar a 1 sobre P, os dois lados, 1 sobre P e o limite comutam, porque a função exponencial, as potências são funções contínuas. Então o que está escrito aqui é que está escrito aqui é que a norma P da psi é menor ou igual que o limite quando n vai para infinito. E o que é que nós temos aqui dentro? Bom, temos a norma dessa função, né? Temos a norma P dessa função zona aqui complicada. A norma P da função psi1 mais soma com k desde 1 até n, psiK mais 1 menos psiK. Certo? Felizmente para nós vale Minkowski, desigualdade triangular, que diz que isso aqui é menor ou igual que a norma da psi1 mais a soma com k desde 1 até n da norma psiK mais 1 menos psiK. Minkowski. Alguma dúvida? Bom, a rigor, eu deveria estar escrevendo aqui a norma da função valor absoluto da psi1. E aqui também deveria ser a norma do valor absoluto da diferença. Mas é evidente que a norma de uma função e a norma do seu valor absoluto são iguais, pela própria definição, né? Lembra que a norma de psi é a integral do valor absoluto. Portanto, se você colocar valor absoluto aqui dentro da mesma coisa. Então a conclusão que a gente chega é que a norma da psi, P, é menor ou igual que a norma da psi1 mais a soma, k desde 1 até infinito, de psiK mais 1
menos psiK P. Pode parecer que eu dei uma volta comprida demais para chegar no lugar óbvio, mas simplesmente eu tinha que dar essa volta. O que eu mostrei aqui? Uma espécie de desigualdade triangular. Olha para a função aqui. Uma espécie de desigualdade triangular, mas com um número infinito de termos. Uma soma infinita. E Minkowski não dá isso. Minkowski dá uma desigualdade triangular para 2, 3, para um número finito de parcelas. Para passar de número finito para infinito, a gente teve que usar o limite, o qual envolveu o teorema da convergência monótona. Agora, pela escolha que eu fiz das psis, essa série aqui é uma série geométrica. Tá? 1 sobre 2AK, a única razão de eu ter escolhido essa sequência foi que a série gerada é convergente, portanto isso aqui é finito. Certo? Então, essa volta longa, parece uma volta longa, foi uma maneira de obter uma espécie de desigualdade triangular para psi com um número infinito, que é uma soma infinita, para poder concluir que a norma é finita. Então, com isso, eu acabei de provar aquela afirmação. Essa afirmação aqui. Tá certo? Então, agora vamos considerar... isso aqui tem a seguinte consequência. Observação. Então, isso aqui mostra que a integral da psi P de mi elevada a 1 sobre P ou não elevada a 1 sobre P é finita. E esse fato implica que o conjunto do x do domínio, tais que psi x é infinito, lembra que eu observei que essa sequência sempre converge para alguma coisa, pode convergir para infinito, mas sendo uma série de termos positivos, ela não pode ser oscilante. O que eu acabo de concluir aqui é o seguinte: o conjunto dos pontos onde a psi é infinita tem medida nula. A função psi é não negativa. A integral dela é finita. Se ela tivesse valor infinito num conjunto com medida positiva, isso implicaria que a integral seria infinita. Tá? Então, esse fato também mostra que a sequência que está definida ali, que é série, que essa série converge para um número real, converge em R, para quase todo ponto. Certo? Então a gente agora vai definir o seguinte. Φ de x igual. Eu estou deixando a psi para vocês poderem comparar. Φ de x igual a psi1 de x mais soma com k desde 1 até infinito de psi k mais 1 de x menos psi k de x. Se o psi de x for finito.
Bom, eu tenho que dizer alguma coisa sobre o caso em que o psi de x é infinito, mas a verdade é que eu não estou com vontade de fazer isso. E também não me sinto muito motivado, porque o conjunto do x, onde o psi é infinito, tem medida nula. E nós estamos o tempo todo trabalhando com funções a menos de conjunto com medida nula. Tá? Então, só para constar nos livros, eu vou escrever alguma coisa, mas é completamente irrelevante, porque nós não estamos, de fato, trabalhando com funções a menos de medida nula. Então, vamos observar, não sei se essa definição aí é transparente, vamos observar o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, primeira observação, φ de x está bem definida para todo x. Isso é óbvio nesse caso aqui, mas é irrelevante, mas aqui também é óbvio. Por quê? Porque se o psi de x é finito, isso significa que essa série converge com os valores absolutos. Se converge sem os valores absolutos, vocês lembram da aula de análise ou de cálculo, se converge com valores absolutos, também converge sem eles. Se chama convergência absoluta. Então aqui, lembrando que toda série absolutamente convergente é convergente. Então, φ está bem definida em todo ponto. Existe, é um número, converge, a série converge. Por outro lado, φ é algo que nós conhecemos. Φ é o limite, quando n vai para o infinito, de psi1 mais a soma com k desde 1 até infinito de psi_k mais 1 menos psi_k. E essa soma aqui, com esse formato, é uma soma telescópica. Cada parcela cancela a anterior. Isso é uma maneira muito espalhafatosa de escrever psi_n mais 1 de x. Não é? Aqui é n, aqui é n. Perdão. Na hora que eu escrevo desse jeito, isso aqui é uma soma finita, eu posso manipular, usando comutatividade, associatividade, etc. E o que eu obtenho é psi_n mais 1. Ou seja, acabamos de provar, finalmente, que o limite... Lembra o que era psi_n? Está escrito aí, talvez. Psi_k... Não, já apaguei. Psi_k era uma subsequência qualquer da sequência original, escolhida de tal modo que psi_k mais 1 menos psi_k seja menor que 1 sobre 2 elevado a k. Tá? Então acabamos de provar que esse limite de φ nk existe. Existe e existe para todo x. E é essa φ que nós encontramos. Então vamos fazer o ponto da situação.
A gente começou com uma sequência qualquer Cauchy, φn. Tá? Sequência Cauchy. Tomamos uma subsequência psi k com essas características. E a essa altura do campeonato aqui, eu mostrei que o limite de φnk existe. De uma maneira engenhosa, meio por trás, de repente o limite existe. Então o que eu queria fazer? Eu queria, dada uma sequência Cauchy, encontrar uma subsequência convergente. Encontrei e acabou, né? Eu só tinha pensado, só preparei a aula até aqui, então se acabou a gente pode ir embora almoçar mais cedo. O que vocês acham? Estranho o professor dizer isso 40 minutos antes da aula acabar, né? Oi? Exatamente. Tem que tomar cuidado com o que a gente está falando, o que significa convergência. Isso aqui significa que converge pontualmente. O valor de φnk de x em cada x converge. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a norma convirja. Então, lamento, o almoço vai ter que ser ao meio-dia mesmo. Vamos lá. Então, resta provar, resta verificar que mas a gente não vai gastar 40 minutos fazendo isso, tá? Tem outras coisas para a gente fazer. Resta verificar que, em primeiro lugar, a φ que eu construí está em LP. E, em segundo lugar, que a norma de φ nk menos φ converge para zero. Então, essas duas propriedades, porque isso aí estará mostrando que, de fato, a subsequência φnk converge para φ. Ok, vamos à primeira verificação. A norma de φn de x, aliás, então, φ de x é o limite de psi1 mais soma com k desde 1 até infinito, até n, de psi-k mais 1 menos psi-k de x. Portanto, estou querendo verificar a primeira afirmação, tá? Verificar que a norma da φ é finita. Isso aqui, o que eu escrevi é gratuito. Passei valor absoluto comuta com limite, claro, valor absoluto é contínuo. Elevei a P, isso também comuta com limite, e aí integrei. E agora estou exatamente no mesmo tipo de situação de há pouco. O que eu gostaria de fazer é trocar o limite com a integral. Tá? E não adianta dizer, vamos usar o teorema da convergência monótona, porque não há razão nenhuma para que essa sequência aqui seja monótona. Há pouco, eu podia usar o teorema da convergência monótona, porque eu estava com uma série de termos não negativos. Não é mais o caso aqui. Agora, felizmente para a gente, nós temos o seguinte. A sequência que está aqui dentro, essa sequência psi1 mais soma k desde 1 até n
psiK mais 1 menos psiK. Essa sequência em valor absoluto é menor ou igual do que essa outra. De acordo? A qual, por sua vez, é menor que a psi. Isso aqui vale para todo n. Né? A psi é a soma total com k desde 1 até infinito. De acordo? Então, a sequência é majorada pela função psi. E a função psi está em LP, quer dizer, a integral de psi, se eu elevar a p, continua valendo, né? Certo. Portanto, logo, psi1 mais soma é menor ou igual que psi elevado a p para todo n. Por outro lado, a função psi elevado a p tem integral finita. Certo? Isso é a afirmação que a gente provou antes. Então, nós temos aqui dentro da integral uma sequência de funções majorada por uma função dada, a qual é integrável. Nessas condições, o teorema da convergência dominada diz que nós podemos trocar o limite com a integral. Esse aqui é o teorema da convergência dominada. Estou ajudando todo mundo a lembrar o enunciado. O enunciado é esse. Se você consegue encontrar uma função integrável que majora toda a sequência, então você tem o direito de trocar a integral com limites. Então o que isso nos dá? Que a integral de φ p dmi é o limite em n. Bom, dá então que a norma p elevado a p é o limite em n da norma de psi1 mais soma k desde 1 até n, psi k mais 1 menos psi k, norma p elevado a p. Tá certo? Exatamente o que está escrito aqui. Só que eu vou tomar a raiz pésima dos dois lados. Quando eu tomo a raiz pésima, esse p some aqui. A raiz pésima também entra dentro do limite, o p some aqui. Tá bom? Agora, pela desigualdade de Hölder, isso aqui é menor ou igual que a norma do psi1 mais a soma com k desde 1 até n né? Inclusive eu já fiz essa observação e portanto é menor ou igual que a norma do psi1 mais a soma com k desde 1 até n
de 1 sobre 2 elevado a k. Certo? Usando Hölder. Minkowski, perdão. Minkowski. Então, todos esses termos dessa sequência são menores ou iguais que essa expressão aqui. Portanto, a conclusão é que a norma P da φ é menor ou igual que a norma da psi1 mais a soma com k desde 1 até infinito de 1 sobre 2 elevado a k, o qual é finito. Então, isso termina a demonstração de que φ está em LP. Ok. Agora falta o item 2 para terminarmos. Então, relembrando, φ é o limite, φ é psi1 mais a soma com k desde 1 até infinito de psik mais 1 menos psik de x, e nós já vimos que isso posso escrever isso assim, psi1 mais a soma com k desde 1 até n, desde 1 até P, não, P não posso usar, até M, menos 1, não, manipulação completamente inocente. Estou separando os primeiros termos da série do restante. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Bom, porque essa soma aqui é o quê? É o psi, cancela, né? Esse é o psi m de x. Então, φ de x menos psi m de x é igual à soma para todo m. Certo? Então, deixa eu mudar a notação aqui, porque assim, quando o m vai para...
Então, a norma φ nm menos φ p é a norma, por causa dessa igualdade que eu obtive lá, é a soma, é a norma da soma k desde m até infinito de psi k mais 1 menos psi k p. Certo? A diferença entre a φ e a φnm é a cauda da série. É tudo que eu estou dizendo aqui. E agora, usando a desigualdade de Minkowski bem rápido, isso aqui é menor que a soma k desde m até infinito de psi k mais 1 menos psi k, que é menor ou igual que a soma k desde m até infinito de 1 sobre 2 elevado a k, que é 1 sobre 2 elevado a m menos 1, a qual vai para zero quando m vai para infinito. Que é o que eu queria provar. Que essa diferença vai para zero. Qual foi a trapaça? De novo, aqui eu tenho que justificar. Isso não é Minkowski. Minkowski só se aplica quando temos um número infinito de parcelas. Isso não é Minkowski. Tem que justificar essa passagem aqui. Tá? Tem que justificar. E como a justificativa é exatamente análoga à que eu usei aqui, bom, já pulei. Aqui, exatamente análoga a essa aqui, que justificar usando o teorema da convergência dominada. Análogo ao caso anterior. Vou deixar que vocês pensem como um meio de exercitar e se convencer que precisa ter esse trabalho. Bom, com isso nós encerramos, mais do que encerrar a demonstração do teorema, a gente introduziu algumas das principais ferramentas para trabalhar com espaços LP. O que está faltando aqui para terminarmos esse pedaço do conteúdo é definir, precisamos de mais um espaço aqui, que é o espaço L infinito. Tá? Então, L infinito, ele já apareceu, a necessidade já apareceu, por exemplo, na desigualdade de Hölder. L infinito é o conjunto das funções essencialmente limitadas. É algo que eu tenho que definir. Isto é, essencialmente limitado significa que existe um número k tal que o conjunto dos x tais que φ de x é maior que k tem medida nula.
Tá? Então, a função essencialmente limitada não é necessariamente limitada, ela tem direito a tomar valores tão grandes quanto ela queira, desde que ela faça isso num conjunto com a medida nula. Tá? Esse número K é dito é majorante essencial do valor absoluto da φ, majorante essencial. Observem, por exemplo, que se vocês tiverem uma função que é essencialmente limitada e modificarem essa função num conjunto com medida nula, do jeito que vocês quiserem, ela vai continuar essencialmente limitada. Então é uma noção boa para quem quer trabalhar com funções a menos de conjuntos com medida nula. A norma infinito da função φ é o menor dos majorantes essenciais. É o menor valor de K nessas condições, também chamado supremo essencial. Certo? Então eu vou enunciar, não vou provar aqui, mas vou enunciar o seguinte teorema: L infinito mi com essa norma, com essa função, é um espaço de Banach. E quando eu enunciei a desigualdade de Hölder e fiz aparecer lá uma norma infinita, era essa que eu estava me referindo. Vocês podem voltar ao argumento e ver que ele é... Enfim, que eu não menti, que a desigualdade de Hölder é verdadeira também para t igual a infinito com essa definição. Então a gente tem a essa altura uma família, dado um espaço de medida, x, b, mi, nós temos uma família de espaços de Banach associada a ele, LP mi, com P entre 1 e infinito. Família de espaços de Banach. Esses espaços de Banach são os exemplos fundamentais em análise funcional. Qualquer afirmação de análise funcional você testa primeiro para esses exemplos, que são os mais conhecidos, mais fáceis de manejar, porque eles têm essas ferramentas adicionais. Talvez valha a pena aqui fazer uma... Vamos particularizar um pouquinho a construção. Vamos supor que x, b, mi é um espaço de probabilidades. Isso que significa
é que a medida do espaço todo é igual a 1. Se eu tenho uma função φ em LP, aqui eu estou pensando, se eu tenho uma função φ em LP, em princípio qualquer P, digamos maior que 1, eu posso calcular a integral de φ vezes a função 1. De acordo? Vou calcular a integral da φ vezes a função 1, que é outra maneira de dizer a integral da φ. A desigualdade de Hölder diz que isso aqui é menor, agora sim é Hölder, diz que isso é menor que a norma φ, a norma P da φ, vezes a norma Q da função 1. Sempre supondo que P e Q estão relacionados dessa forma. De acordo? Agora, esse número aqui é finito, porque eu estou supondo que a φ está em LP. E esse aqui? Qual é a norma da função 1? Integral de 1 elevado a Q, dmi, isso aqui é 1. Vai ficar a integral da função 1 com relação à medida de probabilidade, que é 1. Portanto, isso aqui é igual a 1. Portanto, essa norma é finita. Em outras palavras, eu acabo de mostrar que quando μ é um espaço de probabilidades, LP de μ está contida em L1 de μ para todo P. De acordo? Eu usei realmente que a μ era uma probabilidade ou usei algo mais fraco? Como é que é? Só usei que a μ é uma medida finita. Porque o que você obtém aqui é igual a μ de x, que no caso era 1, mas o que importa é que é finito. Se μ é medida finita, então vou escrever isso aqui. Eu estou falando probabilidade, mas de fato basta que μ de x seja finita. Outra coisa interessante, dada uma φ em L infinito, vamos calcular a norma P dela. Norma P é a integral de φ elevado a P de μ sobre P. Se eu substituir aqui
essa expressão por uma expressão maior, eu só estou aumentando a integral. Então, isso aqui é menor ou igual que, e agora eu tenho o direito de colocar aqui dentro qualquer coisa que seja maior. Eu vou colocar a norma infinito da função, o supremo essencial. Aumentei aqui o valor da função. Peraí, não aumento, porque o supremo essencial não é necessariamente maior. É maior, exceto num conjunto com medida nula. Mas como conjuntos com medida nula, o valor da função em conjuntos com medida nula não afeta a integral, eu posso fazer isso aqui. Aumentei aqui, elevando a p ficou maior, etc. Então tenho isso aqui. Agora, isso aqui é um número, é uma constante. Isso aqui sai da integral e fica aqui a integral da função 1 de μ, elevado a p, 1 sobre p. Então, de novo, se eu suponho que μ é uma probabilidade, isso aqui é 1. Se eu suponho que ela é uma medida finita, em geral é μ de x, isso aqui é μ de x, que é finito, portanto é finito. Ou seja, o que eu mostrei foi que L infinito está contido em LP para todo P. Alguém quer contribuir para essa discussão? Dizendo o que a gente deveria provar em seguida? Como é que é? Isso aqui sugere que quanto maior o P, menor é o conjunto, né? O L infinito é pequeno, esses LP estão no meio e o L1 é o maior de todos. O exercício que você já tem condição de fazer é mostrar que se μ é medida finita, então essa família de espaços de Banach é monótona. S, T menor que S, implica LT contém LS. Quanto maior, realmente quanto maior é o valor do P, menor é o espaço. Para todo o T entre 1 e infinito. Provei os casos extremos, resta provar o... Ok. Não temos muito tempo mais, mas quero terminar explicando o que a gente vai fazer amanhã e passar alguns exercícios sugeridos. Quero provar o seguinte teorema, que eu já enunciei na quinta-feira. Antes disso, uma observação. Se é um espaço normado com dimensão finita, então os compactos, os subconjuntos compactos de E são os fechados limitados.
Não vou relembrar isso aqui, porque isso é anterior ao escopo do curso, mas quero só observar que vocês já sabem disso, porque todo espaço vetorial de dimensão finita é isomorfo a RD. Todas as normas no espaço vetorial de dimensão finita são equivalentes. Então, todo espaço normado de dimensão finita é equivalente ao RD com a norma usual, norma euclidiana. E esse fato vocês já conhecem para RD. Os conjuntos compactos do espaço euclidiano são os fechados limitados. O teorema que queremos provar é que ter dimensão finita é necessário e suficiente para que isso valha. Suficiente, mas é também necessário. Então, se é um espaço normado, então a bola unitária fechada, bola fechada unitária, que é um fechado limitado, é compacta se e somente se tem dimensão finita. Acho que eu não vou tentar começar a demonstração disso aí, que aliás é rápida, mas não vou tentar. Deixa eu só, para terminarmos. Bom, os livros, qualquer um dos livros que eu indiquei para vocês, tem vários exercícios, todos eles me parecem muito bons, mas só para dar alguma orientação, eu vou sugerindo um subconjunto dos exercícios. Então, do capítulo 1, eu vou já fazer uma lista proposta de exercícios para todo o capítulo, incluindo assuntos que a gente vai ver amanhã e na quinta-feira. Capítulo 1, que é a seção 1.8. Eu recomendo os exercícios 4, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 27, 28, 32, 34, 35 e 37. Como eu já alertei, alguns deles envolvem assuntos que a gente ainda vai ver amanhã ou na quinta-feira. Ok, por hoje é tudo.